eu acho que vou me aposentar com 53 anos. Lá beirando os 70. Eu me aposentei com 51 anos. Não acho que eu vou me aposentar. Acho que infelizmente eu vou morrer trabalhando. Aposentadoria. Segundo o dicionário Oxford, a palavra significa o fim de uma vida útil de trabalho, por meio do afastamento de um trabalhador de seu serviço ativo. Se pensarmos apenas nesse sentido da palavra, a idade mínima para se aposentar no país é de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Mas existem carreiras que não permitem que o profissional chegue nessa idade ainda ativo no mercado de trabalho. O que acontece com essas pessoas quando chega a hora de parar? Eu fui dos 13, meu último desfile eu fiz aos 31. Foram 19 anos da vida só no tatame. Eu fui até os 19, 20 anos competindo. Enquanto a maioria das pessoas está ingressando ou atingindo seu auge no mercado de trabalho entre os 20 e 30 anos, existem aqueles que estão encerrando as suas carreiras. Mas o curto prazo de duração dessas profissões tem uma explicação. Não temos dúvidas que é a questão do físico, né? Onde envolve a estética, como modelos, né? Modelo fotográfico, a questão dos atletas, né? Profissionais, principalmente atleta profissional, porque ele ganha, né? É a profissão dele. E todas essas duas áreas, tanto o modelo, as modelos, e o profissional de atlético, qualquer área do esporte, ele precisa da jovialidade, da beleza do corpo, né? Que a gente sabe que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. As carreiras podem até ser curtas, com uma duração média de 18 anos, segundo o estudo da USP. Mas a lista de exigências sobre esses profissionais é longa. São muitos os sacrifícios para se manter dentro dos padrões físicos e estéticos do mercado. Na tentativa de lutar contra o envelhecimento do próprio corpo, muitos acabam desgastados emocional e fisicamente. O tempo e até mudanças na aparência nesse setor de trabalho são ameaças. E o meu peso na época era 54 quilos para 1,76 m. Não passava disso. Eu engordei um pouquinho no início na Itália. Aí eu tive que parar de comer. Eu senti que eu estava desamparada. Tive uma crise de choro, eu pedi para ir embora, eu falei que eu não queria lutar mais e tal. E aí ele, dá vontade de chorar, de falar, desculpa. Quem escolhe uma carreira que depende da excelência física e da juventude, sabe que está em uma corrida contra o tempo. Mas essa consciência não torna mais fácil dizer adeus ao esforço dedicado a esse período da vida. Foi o caso da Inê. Com apenas 25 anos, teve que deixar os tatames. Como que uma coisa que eu amei tanto, que eu quis tanto, tá me fazendo mal, sabe? Eu não conseguia aceitar. E eu acho que o que doía pra mim ali era aceitar que acabou, sabe? Porque era uma página, assim, da minha vida, era um livro que tava fechando ali, era uma história muito grande. O momento de encerrar um ciclo tão importante é repleto de emoção e incertezas. Quando chega a hora de parar, é necessário muita coragem para fechar mais um capítulo dessa história. Nessa época, eu já estava com 3 filhos. Né? Eu ainda fiz um último desfile aos 31 anos, mas também ficava muito complicado viajar mais e correr mais. Aí com 3 filhos é mais difícil. Mas se eu tivesse tido opções, talvez eu ainda conseguisse mais um tempo, porque no exterior você trabalha mais. Você vai até os 40, 42, 45. É muito notório, a gente sabe quando todo mundo tá num dia ruim e num dia bom. E eu tava num dia péssimo todos os dias que eu tava lá. Eu tava sendo um saco com todo mundo, eu tava estressada, eu tava ansiosa. Eu chegava em casa, eu chorava todos os dias. Então, assim, eu não tava bem. E todo mundo, acho que percebia isso, sabe? A vontade de seguir não é o suficiente para adiar o inadiável, principalmente quando fatores externos estão envolvidos. Falta de oportunidades de trabalho, desgaste do corpo e queda de rendimento são as principais razões para o fim dessas carreiras. Patrícia sempre soube que a natação seria uma ocupação passageira. Com 18 anos, começou a cursar educação física e seguiu competindo nos primeiros anos de faculdade, mas percebeu que não poderia conciliar as duas coisas. Eu tinha uma vontade muito grande de continuar nadando, mas daí tu fica pensando, eu quero ter uma profissão, eu quero ser independente, eu não vou conseguir me manter só com o esporte, e daí eu acho que também é um dos motivos que largam, né? A chegada do fim pode ser assustadora para quem não tem uma alternativa de sustento. Para quem consegue se organizar, uma boa opção é unir o amor pelo esporte à escolha de um curso de graduação. O desafio agora é conciliar o exercício da profissão ao tempo de estudos.
Eu acho que como eu entrei na educação física, essa transição foi bem gradual. Eu já tinha ideia de parar e eu acho que o curso, a faculdade me ajudou a concretizar isso. Essa transição pode ser facilitada quando o caminho escolhido é parecido com aquele que o profissional já estava. É o que explica Ederson Dalpiaz, diretor-geral da Faculdade Sojipa. De que esses atletas, após encerrarem as suas carreiras, a melhor oportunidade que eles vão ter é de continuar atuando naquele meio que eles têm experiência, só que chancelados pelo ensino superior de qualidade. Não foi tão sofrido se eu fosse para outra área, eu acho que daí é uma coisa mais abrupta e é bem difícil. Uma coisa é estar preparado emocionalmente para o fim, outra é pensar na logística. Se você sabe que algo está chegando ao final, é provável que comece a pensar no que vem depois. Esse planejamento é fundamental para que os profissionais estejam preparados para a próxima fase de suas vidas, quase como se sempre precisassem estar pensando numa segunda opção. Sempre pensei assim que eu tinha que ter um plano B, até porque aquela coisa, né? Eu saí de casa muito cedo e eu sempre passava pela minha cabeça, eu vou voltar para casa sem nada. Se você se estruturar, você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que dá tempo para fazer, hoje em dia você pode fazer uma faculdade EAD, pode fazer tanta coisa. Eu acho que você pode depois montar seu próprio negócio, tentar continuar com a vida, né? Você pode ter um paralelo à vida de modelo. Eu gostava muito de nadar, ainda estava competindo assim, mas eu já pensava em parar com essa fase. Mas eu não queria me desvincular total do esporte. Então daí eu fui para a área de educação física, que eu acho que é muito comum de atleta fazer educação física, fisioterapia, porque continua ligado, tu para de competir, mas tu cria um vínculo. Em muitos casos, esse plano B é quase como uma continuação da carreira que se encerra, um próximo nível. É o caso de atletas que viram treinadores ou comentaristas de TV, dançarinos que viram professores e modelos que lançam suas próprias marcas. Mas não é sempre assim. A Aine deixou o judô para ser maquiadora e teve que encontrar seu espaço em um mercado completamente diferente do que estava acostumada até então. Eu não tinha uma cliente que me conhecia, eu não era conhecida por ninguém. Tipo assim, é um meio muito diferente, né? O judô com a maquiagem são totalmente opostos. Então, assim, eu sabia que as minhas amigas me apoiavam muito, mas nenhuma delas ia querer fazer maquiagem pra lugar nenhum. A gente não sai. Mesmo que a profissão não tenha um prazo de validade, a preparação para depois do fim é essencial. Quem vai migrar de carreira busca por conhecimento ou também contatos. Já quem vai parar de vez precisa de muita organização financeira para essa nova fase. Pessoas que têm um preparo bacana, que vieram pensando, que tem o seu entorno, a sua família, que ajuda a entender que vai ser uma carreira curta, tem todo... começa a construir a sua aposentadoria não no final da carreira. A pessoa já constrói sua carreira, a sua aposentadoria, quando já está no meio do trabalho. O atleta muitas vezes naquele momento ele não vê a formação acadêmica como importante. Ele só vai se dar conta de que a formação acadêmica é importante quando ele encerrou a sua cadeira, né? Ou encerrou a sua carreira, que aí nesse período ele começa a pensar, agora o que eu vou fazer da vida, né? E aí nesse momento que vem essa pergunta, né, em que momento eu vou atuar, o que eu vou fazer, é que eles se deparam com esse limbo. Uma pesquisa realizada pela ADP Research Institute em 2022 ouviu cerca de 33 mil trabalhadores de 17 países para saber o que pensam do seu trabalho e local de emprego, sendo 5.768 deles na América Latina, considerando Brasil, Chile e Argentina. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais trabalhadores que consideraram mudar de carreira em 2021, com 81% dos entrevistados. Este número só é menor que os registrados na Índia, com 88%, e no Chile, com 83%. A Aine e Ana Cristina são exemplos dessa mudança. Comecei a pensar assim, cara, eu também tenho que... Da mesma forma que eu comecei branca no judô, eu tô começando branca na maquiagem, sabe? Então, assim, eu sei que vai ser um processo, assim. Eu não vou ter milhões de clientes do dia pra noite, não vou passar por um processo que eu demorei 19 anos no judô em 5 meses, mas tudo bem. Eu fui trabalhar como relações públicas em restaurante no Rio de Janeiro.
E depois eu trabalhei numa empresa espanhola, depois eu trabalhei numa empresa italiana. Eu não senti falta, mas era muito bom, muito divertido viajar, aprender culturas, idiomas, isso é excelente. Ana Cristina, Patrícia e Ainê encerraram uma parte muito importante de suas vidas, mas isso não significa que a busca pela satisfação e pela autorrealização tenha desaparecido. Agora, as medalhas e holofotes do passado dão espaço a outras formas de medir o sucesso. Eu acho que tu tem uma relação que tu também está sempre ganhando. Tu não está ganhando medalha, né? Mas tu está ganhando assim que tu vê as pessoas melhorando a cada dia. Então, acho que quando tu trabalha com uma coisa que tem um resultado assim, de qualidade de vida, de socialização, que tu consegue fazer com que a pessoa faça uma atividade física e seja prazerosa, tu te satisfaz também. Eu me sinto muito feliz, assim, eu me sinto muito realizada, assim, nessa minha profissão, assim, eu descobri também que as medalhas aqui, elas vêm diferentes, sabe? As medalhas é eu ver uma pessoa, às vezes, se emocionar com o meu trabalho, uma pessoa, tipo, me agradecer, dizer que se sentiu confiante para estar num lugar, estar num ambiente, para viver um momento feliz delas ali. Enfim, hoje em dia, essa gratificação, ela se manifesta de uma forma diferente, assim.